Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre lembra da importância de compartilhar o vídeo, claro, se você gostou. É que assim a gente faz com que a mensagem espírita, que é tão esclarecedora, que ajuda a criatura humana a encontrar serenidade, tranquilidade dentro de si para enfrentar os desafios da vida, que traz entendimento, por isso mesmo consola. Então, vai lá, se você gostou, compartilha. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E hoje nós vamos falar aqui de um tema, claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus, para que a gente faça uma boa reflexão, para que ele nos oriente, mestre querido, nos inspire, nos direcione para que possamos falar sempre de acordo com o seu evangelho. Nós vamos falar de autoaprimoramento, né? Que é tão importante, né? Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Rumo Certo, em que ele vai falar da necessidade de aprimoramento, né? Ou do autoaprimoramento. E mais ainda, ele vai falar da necessidade da gente compreender que a gente não deve, apesar das nossas falhas, da nossa imperfeição, perder tempo chorando, reclamando, se vitimizando, porque isso tudo é inútil, né? Então, que a gente deve sim trabalhar no nosso aprimoramento enquanto a gente caminha, servindo, auxiliando, amando, aprendendo, né? Então, o que é aprimorar? Aprimorar é aquela ação de você tornar algo melhor, mais bem acabado, mais perfeito, né? É, é, e é isso que a gente tem que fazer com a gente, né? E às vezes, nessa obra de aperfeiçoamento, a gente perde tanto tempo reclamando das dificuldades, né? Tanto tempo. Olha, você imagina se, por exemplo, para você clarear, você está numa noite escura, né? E aí adianta você gritar com a escuridão? Adianta você tampar a pedra no céu? No máximo vai cair na sua cabeça, né? Não adianta. Não adianta a gente reclamar das coisas, né? Não adianta, porque isso é inútil, né? Aí a gente perde tempo se lamentando, xingando, né? Ante todas as dificuldades do nosso caminho, né? A gente não consegue desenvolver a paciência, né? A serenidade, a tranquilidade para a gente, através do nosso próprio esforço, conseguirmos angariar recursos para que, ao invés da gente brigar com a noite escura, para que a gente aprenda a fazer luz, né? Então, a gente não precisa se desmanchar em crítica, acusação, né? Toda vez que as coisas estão difíceis, principalmente culpando o outro, né? Porque na grande maioria das vezes nós é que somos culpados, né? É aprender a fazer luz em si mesmo, né? E isso é autoaprimoramento, né? É, É você aprender a acender esta luz que todos nós temos, né? E a gente só faz isso se melhorando, todo dia um pouquinho, né? Então, ao invés de quando a gente erra, por exemplo, ou alguém erra conosco, ao invés de você ficar reprovando, gritando, maldizendo, que isso não adianta, procure a compreensão, a tranquilidade, o equilíbrio. Entenda que se você é imperfeito, o outro também é, né? Mas se a gente caminhar com confiança, com fé, com determinação no bem, aí sim a gente vai aprender aonde nós estivermos a sermos mais úteis a nós mesmos e ao outro, né? Então, é aprender, gente, como diz Emmanuel, a retificar-nos, ou seja,
a nos melhorarmos, a consertarmos aquilo em nós que precisa ainda de melhoria, né? E a gente só precisa e só consegue melhorar ou nos retificarmos nos padrões do Evangelho de Jesus. Aí sim, aí a gente consegue se corrigir. Aí a gente consegue compreender o outro. Aí a gente consegue a desenvolver paciência, tolerância, misericórdia, justiça, né? Então é preciso viver a nossa fé, mas não essa fé xoxa que a gente está vendo ultimamente, né? E fala assim, eu creio, mas na primeira dificuldade você se entra em desespero. Não, é a fé renovadora dos nossos atos, das nossas atitudes, naquelas tarefas habituais que a gente tem no dia a dia, né? Nos convertendo em verdadeiras lâmpadas, né? Naquelas luzes prestativas que a gente consegue agir como ferramenta do Pai em auxílio tanto a nós mesmos como ao outro, né? É aprender a servir com alegria, onde a gente passe, né? A levar compreensão, paz, amor, tudo isso, né? É no dia a dia que a gente vai se melhorando. Tem gente que acha que autoaprimoramento é uma coisa assim do outro mundo, né? Que, nossa, despende um tempo, uma energia. É só você começar no dia a dia, né? Quantas vezes a gente se levanta, não agradece a Deus por mais um dia? Isso é uma modificação para melhor. Quantas vezes a gente não dá bom dia às pessoas que convivem conosco em nossa casa? Isso é se autoaprimorar, você agir com gentileza, com consideração, né? Quantas vezes a gente prefere não escutar o amigo que está precisando de um ombro amigo, porque você quer ver o último capítulo da novela? Escolha escutar. Isso é autoaprimoramento. São as pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente comete os enganos e que, se a gente melhorar, nós estamos nos melhorando. Não há uma transformação gigantesca, não há uma varinha mágica que vai fazer com que a gente, né, que Jesus chega aqui, bate a varinha na nossa cabeça e a gente está aperfeiçoado. Não, é no dia a dia, nas menores coisas, nos menores afazeres, nas menores interações com as pessoas, aprendendo a ser mais gentil, ter mais consideração, mais paciente, mais fraterno, não é? E buscar, gente, o conhecimento, buscar o autoconhecimento, porque com isso vai ficando mais fácil para nós você dar aquele sorriso em casa, se você vive carrancudo, né? A você fazer um favor espontâneo para alguém, ao ter um olhar de compreensão para com aquele que sofre, a fazer uma prece pelos seus inimigos, pelos seus adversários, a silenciar diante da calúnia, né? A socorrer aquele que está enfermo. Pois é. A gente não vai atingir a perfeição só idealizando, né? É preciso transformação, é preciso aprimoramento. E isso é desde a base. Imagina que uma casa, você começa construindo a casa pelo telhado? Não, porque não tem jeito. A gente começa construindo a fundação, a base, né? Então é preciso começar lá de baixo, ou seja, nas menores coisas. Porque se eu sou capaz de modificar as menores coisas na minha vida, aquelas que às vezes a gente não dá importância, que a gente continua errando, se eu continuar errando, eu não serei capaz
de modificar as grandes. Ninguém vai voar sem asa, né? Para a gente desenvolver as nossas asas, a gente precisa se aprimorar, né? Então, é no desenvolvimento da nossa boa vontade para com o outro, desde o nosso lar até no seu trabalho, onde for, onde for. Então, se a gente não pode alcançar os degraus mais altos imediatamente, a gente precisa descer, enxergar onde a gente está, né? E aprender a ser melhor onde nós estamos. É exatamente isso. É dentro de casa, exercendo bondade, renúncia, carinho, desvelo, consolo, paciência, né? Uma semente, ela não vira árvore de um dia para o outro. Ela vai crescendo, vez por vez, dia após dia. Então é isso que a gente tem que fazer. Jesus não disse para nós, sede perfeitos como o Pai Celestial? A gente ainda não está, claro, obviamente, né, habilitado aí para glória divina. Não, né? Mas a gente já tem discernimento suficiente, a gente já tem coragem para começar, a gente já tem boa vontade. É só a gente exercitar, né? Porque aí tem gente que vai falar assim: ah, mas a minha vida está tão difícil, é tanta dor, tanta dificuldade. Tudo isso, gente, dor, dificuldade, trabalho, provação, tudo isso é necessário na nossa caminhada, né? É aquele material para que a gente se burile, né? Como se a gente fosse um diamante, que a gente está aí preso nos cascalhos, né? Então é preciso a ferramenta, o esmeril, para quebrar ali o cascalho e fazer aparecer o diamante. É como uma estátua. Você pega aquele bloco, o artista pega aquele bloco de mármore e vai ali com um cinzel, com um buril, olha, martelando, martelando, até dar forma àquela estátua maravilhosa. É assim conosco também. Nessas pequenas marteladas, nesses pequenos desafios da vida, é que a gente vai se burilando, que a gente vai se melhorando. Então, vamos aprender a ter um outro olhar sobre nós, sobre o outro, né? Buscando de forma incessante conhecer-nos a nós mesmos, olhar para dentro de nós, perceber ali o que precisa ser melhorado, né? O que precisa ser corrigido, olhar para fora de nós, enxergar o outro, a necessidade do outro, sem vitimização, sem reclamação, né? E assim a gente vai se melhorando. Assim a gente vai caminhando para frente, dando bons frutos. Jesus não falou, né? Como que nós seríamos identificados como seus seguidores? Conhecê-los eis pelos frutos. Então tem jeito da gente melhorar. Tem. Como que a gente pode melhorar, né? O André Luiz tem no livro Ideal Espírita um decálogo de aperfeiçoamento, que é muito interessante. Ele vai falar assim: olha, julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você.
Vigie os seus gestos, entendendo gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada da nossa ascensão para Deus. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões, ou seja, simplifique a vida. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Pois é, e principalmente, confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou. Pois é. O que a gente está fazendo com o tesouro das horas? Quais são as nossas ações? Eu ajo no bem ou ajo no mal? Porque no frigir dos ovos a gente tem duas escolhas: bem e mal, verdade e mentira, certo e errado. E confiar em Deus é essencial, porque Jesus aguarda que a nossa boa vontade comece a aparecer na nossa luta diária. Porque boa vontade significa servir ao próximo, servir a quem precisa. Então vamos continuar na nossa estrada, buscando cada dia ser melhor do que o dia anterior. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Né? Então, olha, às vezes a gente, no correr da nossa vida, da nossa caminhada, a gente vai criando hábitos ruins. Então é preciso criar bons hábitos, né? Como o estudo diário, a boa conversação, né? A gentileza, a educação, todos os dias. Nós não podemos desanimar, né? Se Jesus trabalha o tempo inteiro, ele não falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem somos nós? Quem somos nós para ficarmos com os braços cruzados na tarefa que nos compete? E uma das tarefas mais importantes que nos compete, essencial para a nossa vida, é o autoaprimoramento, né? Então vamos nos decidir a caminhar aí em direção à luz. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e até a próxima. Tchau.